Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje estamos recebendo em nossa bancada ele que é natural de Itajaí, mestre de Kung Fu, com mais de 30 anos dedicado ao esporte, é graduado em Gestão Pública e Educação Física, possui 14 pós-graduações e mestrado internacional em Ciências Políticas. Atuou como vereador e secretário de Esportes em Itajaí, onde criou o Fundo Municipal de Assistência de Esporte. Também foi conselheiro estadual de Esporte de Santa Catarina e assessor na Secretaria de Articulação Nacional do Estado. Reconhecido como cidadão emérito de Itajaí, realiza há décadas um trabalho social voluntário que beneficia centenas de pessoas por meio do esporte, comprovando que em terra de tanso, santo de casa não faz milagre. Seja muito bem-vindo a Elon Jacques, parabéns pelo currículo. As pessoas às vezes não dão valor, mas é 30 anos trabalhando, 30 anos dedicado à causa pública, à causa do esporte, à causa da saúde, à causa da política, e a gente não vê... Bom, teve alguém que te reconheceu como cidadão emérito de Itajaí, né? Seja muito bem-vindo. Teve. Jean, obrigado pelo convite, é sempre bom estar conversando contigo de política, é uma honra estar aqui no Polilógica. E falando de política, que é o que a gente gosta, que a gente vive, é o que Itajaí precisa, mas política, não politicagem, a política de fato, a política real, palpável, que a gente possa fazer entrega e tudo mais. Então, estar contigo é sempre uma honra, um prazer. Obrigado, irmão. Escuta só uma coisa, eu estou acompanhando o teu trabalho, tu acabou de publicar e lançar, agora escritor também, né, que nós não falamos no currículo, uma trilogia sobre fé, ciência e... Fé, ciência é os 100 mil anos, né? Isso. Uma trilogia. E estou sabendo que tu vai lançar aí um livro que se chama O Jogo Invisível da Política, é o sobre cargos, né? Cargos comissionados. Cargos comissionados. Tu se inspirou numa tese de mestrado e agora tu vai lançar esse livro, quer dizer, tu vai trazer uma tese que tu defendeu para ser aprovado no mestrado acadêmico, mas tu vai trazer para uma linguagem pública para compartilhar com a população, com a cidadania, uma visão sob o teu ponto de vista dos cargos de confiança. Quer dizer, o subtítulo... Onde é que eu falei aqui? O Jogo Invisível da Política. A trilogia é uma paixão, já há mais de 10, 15 anos, eu e meu irmão tínhamos essa história para contar e o livro foi sendo construído esse tempo todo, a gente lançou e o livro está aí à disposição. Agora, isso é uma paixão, a parte da política. Até porque ela é ficção, o que eu li ali é ficção, fé... E ciência. E ciência. Isso. Agora, a parte profissional, que seriam minhas 2 áreas que eu estudei, que eu invisto e tudo mais, é a área da política, gestão pública, administração pública, ciências políticas, e a área da educação física, artes marciais, gestão pública na área da educação física, gestão esportiva e tudo mais. Então, no meu mestrado, eu já fiz a dissertação pensando já em ela virar livro depois, eu já tinha essa intenção, e também em breve vai sair um outro livro na área esportiva, da gestão esportiva e tudo mais, para eu deixar isso por escrito, eu gosto de escrever, para deixar nossos pensamentos, o que a gente acha, o que a gente tem de contribuição, por escrito, tanto na nossa paixão, que é a área da ficção científica, quanto na área prática, que é a questão política e a questão esportiva. Cargo de confiança. Tu pegou um tema que desafia todos os dias, todas as camadas da política, que é essa relação, essa proteção, são tantos fatores que revelam esse tipo de relação, que é o cargo de confiança,
que, se a gente quiser, tem conteúdo em todas as camadas, todos os dias, para discutir isso. Mas, como tu usou um estudo do caso, a nossa cidade de Itajaí, eu queria que tu explicasse um pouquinho a origem e qual era o propósito de trazer à baila essa discussão do cargo comissionado ou do cargo de confiança. Itajaí foi escolhida porque, obviamente, eu moro aqui. Quando eu discuti esse tema com o meu coordenador, meu orientador do mestrado, o Joel Barreto, ele é lá de Angola. O meu mestrado foi na Espanha e ele era o meu orientador. Eu fiz essa sugestão do tema, ele gostou, aprovou. E Itajaí, por óbvio, eu tenho mais acesso a informações, eu consigo fazer um estudo mais aprofundado do que se fosse uma cidade diferente da minha. Só que também Itajaí está geograficamente bem posicionada, a geografia dela é excelente, temos um porto, somos uma potência econômica, então Itajaí é perfeita para fazer um estudo desse, até para ficar de modelo para o resto do país, tanto com exemplos bons quanto com exemplos ruins. A gente tem bons exemplos, sim, de como o cargo comissionado é tratado aqui, mas também temos péssimos exemplos, inclusive escândalos na justiça e tudo mais, que eu citei na orientação da dissertação. E depois disso eu tive uma orientadora no Brasil também, a Thelma, e eu sempre falava para a Thelma, a gente vai transformar essa dissertação em livro. E foi de fato o que aconteceu, para a gente conseguir mostrar para a população esse jogo invisível, que eu acho que vai ser um tema interessante para a gente conversar aqui. Com essa origem de Itajaí, usando o estudo de caso de Itajaí, sem pessoalizar, ou se tu quiser pode, porque tu é o autor, cientificamente, o que tu identificou para achar tão importante a ponto disso ser uma tese de mestrado? Qual foram os casos que tu acompanhou e o que tu viu acontecer do ponto de vista crítico, seja positivo ou negativo, que te mobilizou, porque tu tem um histórico político, tu já foi candidato, tu já trabalhou, tu já esteve na Câmara Municipal, mesmo como suplente, mas atuando, tu já esteve como superintendente de fundação, quer dizer, tu viveu o mundo político, a prática política, independente das teses acadêmicas, que depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, que eu tenho uma leitura diferenciada em relação à coisa do acadêmico dentro do serviço público. O que Itajaí te apresentou e que te mobilizou, que te movimentou no sentido de, pô, isso aqui nós temos que registrar para a história, isso aqui nós temos que criticar do ponto de vista acadêmico para que as próximas gerações ou a nossa ainda consiga se corrigir nesse sentido ou melhorar nesse sentido? O jeito que o cargo comissionado é tratado. A gente observa que quando eu estava de secretário de esportes, nas oportunidades que eu tive de estar ali, tinha assessor que o horário ali oficial é da 1 da tarde às 7 da noite. Tinha assessor que chegava às 3 da tarde, 5 da tarde já estava indo embora, e aí tu não podia fazer nada porque é filho de não sei quem, aí tinha dia que nem ia, nem aparecia, não dava satisfação. Então muitas pessoas, quando vão ocupar um cargo comissionado, entendem que aquilo ali é uma premiação, por ele ter elegido o vereador dele, ou ter feito parte do projeto que ganhou a eleição da prefeitura. E eu sempre me preocupei que o cargo comissionado ele não pode ser só técnico, e aí entra nessa questão que eu sei como é que tu pensa, da questão acadêmica. O cara que é acadêmico, ele é só técnico, ele também não vai funcionar, porque tem o jogo invisível, tem a política por trás, os bastidores, que ele não vai saber lidar. E eu te dou um exemplo do Paulão do vôlei na FESPORT. O Paulão do vôlei é um técnico, foi campeão olímpico e tudo mais. Chegou na FESPORT, ele se defendia com a medalha olímpica dele, chegou numa audiência pública com o deputado Fernando Crele, deu um quebra-pau, ele quase agrediu fisicamente o deputado. O que aconteceu com ele? Foi exonerado. Então é o técnico que não sabe lidar com o político. E também o cara que é só político também não vai funcionar, porque não vai conseguir, não vai ter capacidade para executar a parte técnica. Então, essa necessidade de ter uma aliança, de ter um conjunto entre político e técnico, é o que me motivou a fazer essa dissertação de mestrado e transformar ela em livro para que tenha uma linguagem acessível para o público geral. Porque não é só o político que tem que entender
que isso é necessário, que tem que entender os bastidores, que tem que entender como é que as coisas funcionam. O eleitor tem que entender também. Para o eleitor não tratar a política como torcida de futebol. O meu lado aqui é campeão e tal. É legal, o brasileiro tem isso, mas não pode ser só isso. A política tem que ser estudada, tem que ser analisada. Até porque o campeão às vezes ganha roubando, né? Às vezes ganha roubando, às vezes ganha sem merecer. Às vezes ele não ganhou porque ele tem a maioria. Porque a maioria nem foi votar. Em Itajaí, 43 mil pessoas nem saíram de casa para votar. Fora quem anulou, quem se absteve. Então, Não, na praia. Até porque a multa é R$2, aí o cara prefere tomar uma Heineken na Brava do que votar. e geralmente, Jean, quem não vai votar só está desanimado com a política, mas entende? E muita gente que vai votar é porque é da torcida de futebol, é o grupinho. Então a nossa intenção em trazer a dissertação, que nem todo mundo gosta de abrir um artigo científico, estudar e tal, trazer para uma linguagem menos formal num livro é orientar também a população, o eleitor, que ele, leva a sério, que saiba a consequência de votar errado, de votar mal, de votar por impulso, de eleger aí um Tiririca, um Alexandre Frota, que não vai entregar nada, ou pessoas que nunca entregaram nada para a sociedade e ganharam eleições. Então a intenção é realmente orientar, claro, dentro da nossa limitação, dentro do nosso alcance, a gente conseguir... Mas tu entende que existe um desequilíbrio entre a confiança e o técnico quando o assunto é premiar. Eu tenho bastante vínculo com essa tese porque por muitos anos eu discuto isso, defendo isso. Eu sempre critiquei a presença do estritamente acadêmico na administração porque eu vi exemplos, como eu estou mais de 25 anos nessa toada, eu vi muitos acadêmicos que acabam sendo... Porque assim, como é que eu vou te explicar? O acadêmico, nós levamos 40 anos para formar um doutor, né? Se tu analisar a cronologia da escola, da universidade e tudo mais, e 30 anos um mestre, e 20 anos um pós-graduado que está ali, o cara, né? Mas o que acontece? O cara passou a vida toda estudando sobre a ótica dele, sobre a visão dele, mesmo que pesquisando, foi para construir uma tese dele, uma maneira dele de pensar. Quando ele chega no ambiente público, ele tem que compartilhar o poder, ele não consegue operacionalizar nada. Aqui em Itajaí, por exemplo, eu falei durante toda a transição do governo Lopes, por exemplo, de algumas pessoas, inclusive falei para ele, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Por quê? Porque o acadêmico, não é que ele é ruim, não é que ele é... Pelo contrário, é um puta consultor, é um cara que... né, um cara que é um arquivo humano que a gente vai lá, tem que consultar, tem que conversar, tem que estar ali perto, né, um socorro para a mente da gente que está tão apurada na questão da agenda. Mas no operacional, eu não conheço nenhum caso, e olha que são anos e anos, eu não vi nenhum caso dar certo. Por quê? Por causa da concentração de conhecimento dentro de uma tese que não é plural, sabe? Então acaba dando problema. Ao mesmo tempo, o político ele tem aquela coisa da vivência, do sentimento, de conhecer as regras do jogo. Por que governos, quando começam, todo mundo cai em crime, todo mundo cai em Ministério Público, todo mundo cai em não sei o quê? Porque não se preocupam com a legislação, entram no jogo sem conhecer as regras para jogar. É um jogo. Ele é um jogo difícil, é um jogo que destrói a vida do outro. É um jogo que o derrotado pode sair dali pobre pro resto da vida, miserável pro resto da vida, só pagando advogado. Porque o cara não sabe que está assinando 1 bilhão de orçamento no ano e ganha 10 pila por mês de um advogado para defender ele de uma ação, de qualquer fofoca, mesmo que ele não seja culpado, tem que levar um advogado lá de 30, 40 contas, 3, 4 meses de salário. Não é brincadeira. E o cargo de confiança, ao mesmo tempo, eu vejo que o prefeito precisa daquela lealdade cada vez mais, até porque qualquer coisa hoje é distorcida, qualquer coisa hoje faz desandar um projeto político, faz desarticular um projeto político, uma mentira desarticula um projeto. Então, assim, a lealdade, a confiança, a pessoa executando aquela ideia que foi construída num plano de governo,
num combinado, bem combinado, dentro da legalidade, dentro das coisas, é importante. Agora, existem agendas amargas, existem uma série de fatores e condições que levam o cara a ter que tomar decisões difíceis. O cargo de confiança ele passa a ser importante no sentido de que não é só respeitar o erário, não é só respeitar a execução de um plano, é respeitar um projeto político, porque liderança é energia, ela não é um cargo, ela não é um título. Liderança é energia. Eu digo isso para todos os meus clientes. Liderança é energia. É aquilo que tu consegue transferir para os teus, para cada vez criar mais e mais forte uma rede de afetos. O cargo de confiança ele é de extrema importância, de extrema valia para seus líderes. Ao mesmo tempo que os líderes estão cada vez mais burros para escolher e montar essa rede, do meu ponto de vista, né? E não é, eu tenho visto o Brasil afora, governo federal Lula, por exemplo, fez completamente diferente esse outro mandato, com seus cargos de confiança, tem pago um preço muito alto por isso, hoje está dependendo mais do Congresso, da relação do Congresso, que dos seus ministros. A coisa está emburrecendo, a coisa está entristecendo, a coisa está ficando... Primeiro porque deve ser porque está pagando muito mal, né? Os cargos comissionados estão cada vez ganhando menos, muito menos perto da responsabilidade que eles assinam e que eles têm, sem nenhum apoio de advogado, nada. Eles têm que pagar tudo do próprio bolso e respondem com o próprio patrimônio. E se não tiver dinheiro, vai para a cadeia, pagar na cela. Então, né, já fiz esse comparativo aqui. O dono da CIMED, que é uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, fatura 1,5 bi por ano. 1,5 bi por ano. Né? O seu CEO ganha 1 milhão por mês. O nosso secretário de Educação administra 1,5 bi por ano e ganha 10 mil reais por mês. Alguma coisa está errada. Alguma coisa vai acontecer de errado. Algum nó vai estourar. É porque está lá. É uma missão, é um chamado do coração. Só isso justificaria hoje, né, um empresário, uma coisa está num cargo. A não ser que é um chamado, é uma vocação. Aí é uma outra coisa, que daí freira não ganha salário, nem padre, né? Então, pastor já ganha, mas freira e padre, até onde eu sei, não ganhava. Acho que é um salário mínimo para ajudar nas despesas. Então, desculpa aumentar, a tese é tua, mas eu já estou me metendo aqui. Aí, mas é porque é um assunto que a gente conviveu muito. E eu queria entender como é que tu separa isso, como é que tu vê isso e qual é o ponto de impacto da tua crítica em relação a todo esse sistema que está posto, né, e que precisa ser criticado, melhorado, refinado, em todos os sentidos. Jean, tu foi bem num extremo e passou para o outro extremo, que é a questão do cara que é muito acadêmico, que não serve para aquilo ali e tal, que tu explorou bem isso aí, e tu foi num outro extremo, que é o cara que é político, que sabe lidar, que tal. E o meu ponto na tese, e o livro ainda não está lançado, ele ainda está sendo refinado, eu inclusive mandei para te ler, gostaria muito que tu fizesse o prefácio desse livro. Ele busca esse equilíbrio. A minha tese nasceu, a minha dissertação nasceu desse equilíbrio, do gestor público, no caso aqui o prefeito, ele ter a capacidade de encontrar quadros que sejam políticos, que saibam blindar o prefeito, proteger dessas questões de, hoje em dia, tempos de internet e tudo mais, é tiroteio de tudo que é lado, muitas vezes injustos, e o cara que é técnico, que vai saber escrever um edital, fazer um termo de referência, fazer um chamamento. Então o cara tem que saber o que está fazendo lá. Aí tu falou na questão de salário, eu concordo contigo, é difícil tu tirar da iniciativa privada um cara que ganha 1 milhão de reais por mês para tocar uma pasta igual a educação e tal. Também é um desafio. Porém, política é vocação, é chamado. O cara que ganha 1 milhão por mês, talvez ele queira tirar um período da vida dele para contribuir com a cidade dele. Porque é a cidade que ele mora. É a cidade que daqui a pouco ele está descendo do prédio de luxo dele e vai estar um moleque com um revólver colocando a arma na cara. Ele vai dizer, pô, ninguém faz nada por essa cidade. Mas ele está inserido na cidade. Então, a política ela é vocação. O cara que está num cargo, a pessoa que entra para ser servidor público, ela tem que entender que aquilo ali não é um prêmio, ele está sendo servidor de fato. Ele vai servir ao município, ele vai deixar uma contribuição, ele vai entregar uma política pública. Então o livro trata muito disso, desse equilíbrio, tanto do cara técnico com o cara político. E o desafio do
do gestor, do município, do estado, do que for, é encontrar quadros que muitas vezes o município investe. Tem um amigo meu que é cientista político que fala muito sobre isso, que o município investe nos quadros pagando salário. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu queria, sem te cortar, já te cortando, é isso que eu digo sempre, assim. Qual é o problema? Se criou um problema, se criou uma situação, no Brasil pelo menos, que é proibido dizer que contratou político. Gente, o jogo de futebol só se joga com jogador de futebol e política só se joga com político. E aí o cara, não, porque eu vou fazer um governo técnico burro. O deputado Carlos Humberto esteve aqui, balela, falou para mim, já a maior besteira que eu já ouvi na minha vida esses caras dizer que vão fazer governo técnico. Não funciona. Porque política é um jogo e o atleta do jogo da política é o político. Ah, o cara pode ser médico, o cara pode ser advogado, o cara pode ser qualquer coisa. Quer ser doutor em qualquer coisa vai ser. Mas para vir para a política, tem que ser político. Se não é botar um jogador de vôlei para ser centroavante no time de futebol. Não adianta. As pessoas precisam compreender. Existe a profissão político. Existe. Existe. Agora tem o bom e tem o ruim. Tem o como é que fala? Como é que fala quando a perna de pau e tem o cara que joga pra cacete. Tem. Agora, é questão de valorizar. É isso que eu estou dizendo. O que falta é que se criam... Porque o cara que está lá, o cara acha que o político está ganhando muito dinheiro, está ficando rico, está ficando milionário. Algum chico, mas é ladrão, uma hora vai cair. Porque não paga assim. Não paga para ficar milionário. É uma vocação. A política é maravilhoso para quem nasceu para ela. Para quem quer entregar, para quem quer viver, para quem não constrói um hospital para ganhar voto, para quem constrói um hospital para entregar para quem não tem onde se socorrer. Isso é o prêmio da política. É para quem constrói uma escola não para empregar o seu cabo eleitoral. É para quem constrói uma escola para acabar com a ignorância no futuro. Sabe? Isso é o prêmio da política. Sabe? E acabou se criando um estigma, sabe, um paradoxo, não, que ser político é digno de vergonha. Não sei por quê. Eu, se fosse eleito prefeito de uma cidade hoje, eu só contrataria políticos, os melhores, os mais tops que eu pudesse pagar para trabalhar, para entregar o melhor para a população. É isso que nós temos que mudar a nossa cabeça, porque nós vamos sendo esmagados por esses papos de gente que nunca entregou nada, nunca fez nada, nunca construiu nada, nunca sonhou com ninguém, nunca sonhou com o vizinho, nunca quis que o vizinho fosse feliz. E fica falando essas porcarias. E acaba criando essas culturas e denegrindo a imagem de uma profissão tão importante quanto um médico. Tão importante quanto um advogado, um juiz, um promotor. Sabe? Está na hora de nós mudar a nossa cabeça. O político é importante, gente. Quanto mais nós atacar pedra, pior vai ser o político. Pior vai ser o político. Me irrita essa cultura o política tem que acabar, vão viver do quê? De esmola? Ah, o empresário milionário inventou que vai dar lá 10 vacinas e diz que vocês vão viver? Não, gente. O Estado é importante e quem toca o Estado são os políticos. O técnico não vai fazer nada certo lá. Até porque paga mal pra caramba. Ele ganha muito mais. O técnico bom não vai pra política. Porque o que ele ganha não tem lá pra pagar ele. É a narrativa vencendo a prática, a entrega. O pessoal que não consegue entregar cria uma narrativa, cria uma história, e o governo não desenvolve métodos formais ou informais de alcançar a população, da população poder entender que teve uma política pública, que teve uma entrega, para ela avaliar aquilo ali, se foi bom ou não. Tem métodos formais de fazer isso e tem métodos informais, que são as redes sociais aí. A inteligência artificial está aí para medir isso aí. E os órgãos de controle, né, irmão? Não passa nada hoje, ó. Não passa nada. Quem é pego, porque é safado mesmo, sem vergonha, e enfrenta a lei, aposta na ausência de fiscalização da lei. Porque, assim, ó, a legislação e os órgãos de controle que controlam hoje a gestão pública é absurdo. Não tem mais tecnologia e legislação aplicada do que na fiscalização do dinheiro público hoje.
Tanto que os caras são pegos. Mais dia, menos dia, são pegos por quê? A fiscalização chega. Ela tem capacidade. Hoje, os nossos órgãos de controle têm muito mais tecnologia que a polícia federal, que a polícia militar, que a polícia civil. Os tribunais de conta hoje, inteligência artificial, inteligência aplicada, a legislação, os sistemas de informação, porque não existe dinheiro vivo na administração pública. Tudo é empenho, tudo é documento, tudo é memorando, tudo é... Então, assim, se faltou uma vírgula, se faltou um documento no processo, a inteligência artificial já identifica, já joga numa luz amarela, numa luz vermelha, numa luz roxa. Tá? Para resolver aquilo ali tem que sair um outro processo, senão não volta para onde estava. É o que eu digo, sabe? A gente não conhece, a gente não valoriza e não dá valor àquilo que nós temos de melhor, porque ninguém quer falar. Mas esse é meu ponto. Tu tá falando da questão negativa, de que tem controle e tudo mais, mas eu tô falando quando tu comentou sobre a população tem que saber que tem político que é bom, que tem cara que sabe fazer, que tem cara que sabe entregar. E esse é o controle social que eu falo no livro. Da comunidade poder ter acesso ao que essa pessoa entrega, saber por que o cara é bom, qual meta que ele cumpriu, qual política que ele entregou. Então isso é importante. E por isso que eu digo que tem maneiras formais e informais de medir isso aí, inclusive com inteligência artificial, do cara que está fazendo um bom trabalho também. Porque no fim todo mundo fica demonizado. No final todo mundo entra no mesmo balaio, todo mundo é ruim, político não presta, e privatiza tudo, começa aquela loucura, sabe? A administração pública ela só tem um jeito de fazer, está na lei. Ela não tem dois jeitos, é um só. O jeito todo, a diferença toda está no político, no ambiente político, na capacidade política de sentir a dor do outro. Sabe? É isso, é essa que faz a diferença. Eu sempre disse para todas as equipes que trabalharam comigo aí, o limite da vontade é a legalidade, mas não economizem em vontade. Nem que vocês deem com o nariz na legalidade, mas não passem da legalidade. Agora não economizem na vontade. Então tudo é uma questão de vontade, porque tudo dá para fazer, tudo dá para ajudar. O problema é a má vontade, é aquela relação política promíscua, aquela... Sabe? Então, assim, esse problema que eu vi no teu material, que vai virar livro, que as pessoas... Eu escrevi artigos sobre isso já, inclusive, que as pessoas entendem que uma eleição, um mandato de 4 anos, um cargo que vai durar 4 anos com aquele político, é um troféu por um mês de eleição, gente. Esse é o problema. O vínculo com a liderança é que foi prostituído. E a liderança tem culpa nisso. A liderança é culpada disso. Porque ela não criou afeto com o seu indicado, com o seu parceiro de governo. Quer dizer, o Ailon é o cara que... construiu o fundo do esporte, estava comigo na campanha, defendeu as minhas teses, entendeu o meu ideário, sabe? Não quer o meu lugar, porque a metade entra querendo o lugar do cara, junto com o cara. Tem isso também. Sim. Tá? Tem isso também. Inclusive na tua cidade de estudo de casos aqui, a nossa querida Bela Itajaí, metade entra querendo o lugar do cara. O jogo invisível. Já tem, o jogo invisível que tu fala. Já tem pré-candidato a prefeito Itajaí no governo e cargo comissionado. E o prefeito nem disputou a reeleição ainda. Nem passou no primeiro teste ainda. Que está acabando agora o ano de governo. Então, talvez eu estou me alongando mais, porque eu tive a honra e o prazer de ser convidado para escrever o prefácio do livro do Ailon. E muito do resultado desse livro não é só dos estudos da pesquisa dele, mas de longas conversas que nós tivemos de longos anos, né? E eu sempre tive uma leitura muito, muito horizontal da administração pública, porque eu acho que as relações... Política é pessoa, é polis, sabe? E as pessoas sempre levam uma coisa muito para grupinho do vereador tal, grupinho do vereador tal, grupinho do secretário tal que quer ser vereador, grupinho do secretário tal que quer ser deputado. Isso vai dividindo. A ausência de oposição também acaba criando oposição interna cada vez mais fortes e muito mais perigosas, porque a oposição interna tem acesso à informação, tem acesso ao processo diário. Então, o cargo comissionado, o cargo de confiança,
ele também foi perdendo a essência em função da essência que se perdeu do processo de construção de liderança, de construção de plano partidário, político partidário, democracia partidária. Isso tudo é político ruim. Sabe, quem destruiu a política foi os políticos ruins, os políticos safados, os políticos picaretos, os políticos vigaristas, os políticos populistas. Esses caras que estão destruindo a política. Mas tem gente que sabe o que é bom, sabe como construir as coisas, sabe como se relacionar bem, sabe como atender todo mundo. Por quê? Quando tu chega na prefeitura, não é para chutar a boca dos outros, não é para chutar a cabeça dos outros, é para ajudar todo mundo. Tu pode entrar lá com a metade mais um, só que lá tu vai ter que atender os 100%. Não é verdade? Então, na minha leitura, na minha visão, assim, muito mais do que um excelente trabalho que tu está fazendo aqui, é abrir esse debate para a gente discutir do ponto de vista da cultura política, os relacionamentos políticos, sabe? A forma como tu te relaciona. Quer dizer, eu vou trazer um cara aqui porque ele tem um título, porque ele joga no meu clube, porque ele é do meu ferino, porque ele é de não sei do quê. Ah, não, mas porque ele é da Univale, porque ele é diz o nome da outra universidade aí, aquela que fechou do Faial. Então, assim, não é isso. O político, ele tem que ter vocação, em primeiro lugar. Sentir a dor do outro como se fosse a dele. Ver um pai de família no hospital como se fosse pai dele. Ver um irmão precisando da educação como ele vê a necessidade do filho. Estudar. É isso. Se o cara não começar assim, não vai a lugar nenhum. Vai ser outro picareta falando mal de todo mundo para sobrar ele. Ou não é isso que acontece no teu estudo de caso em Itajaí muitas vezes aí? Esse é o jogo que quem vai ocupar um cargo comissionado tem que entender. Ele chega com uma utopia às vezes, chega com boa vontade, mas não chega com o mínimo preparo, não sabe nem o que vai fazer no cargo que vai ocupar, está sendo premiado porque ajudou na eleição e chega lá, não consegue entregar porque esbarra em todo um sistema, em todo um bastidor da política, interesses, ordem do superior do cara que indicou ele ali, porque talvez chegue um momento que ele tenha que dizer, olha, eu vou sair. Tem um momento também de tu, porque aquele cargo ele não é eterno, o cargo de comissão, ele por via de regra, ele é transitório, ele é temporário, tu não vai ficar para sempre. Como o do prefeito? Exatamente, o cargo eletivo também. Sim. Então, ele tem que saber que ele tem um curto período para entregar alguma coisa para a sociedade, e para isso ele tem que se preparar, ele tem que gostar de escrever, ele tem que gostar de estudar, ele tem que entender o bastidor político, e eu aconselho ler o livro por causa disso aí, para ele não se decepcionar também, para ele saber o que vai receber ele quando ele sentar na cadeirinha lá da secretaria, da fundação e o que de fato vai acontecer ali dentro. E respeitar a liderança, né? Eu acho que, assim, o cara ganhou uma oportunidade, o prefeito está dando oportunidade para o cara fazer um trabalho. Óbvio, se o prefeito não vale nada, o prefeito não vai deixar de trabalhar e tu tem que pegar teu chapéu e ir embora. Mas se tu é bom naquilo que tu faz, se tu tem vocação, se tu quer trabalhar, o prefeito vai gostar do resultado que tu entrega, a não ser que tu está fazendo o resultado, não é para a liderança, não é para o conjunto, não é para o grupo político. Isso é um outro problema sério. Sem falar, e nós estamos falando até aqui até agora, só da questão do prejuízo político, cultural. Agora vamos falar do prejuízo financeiro, que é um absurdo. Gente, é incalculável. Incalculável. Hoje é dia 15 de outubro. Ontem, dia 14 de outubro, por exemplo, caiu o secretário e o diretor de educação aqui em Itajaí. 1 ano, gente. Perdemos 1 ano de gestão de educação. Quer dizer, um professor da Univale, não sei o quê, o currículo do cara tinha 30 quilômetros, não sei o quê, acadêmico, o cara está lá, secretário de educação. Outubro da eleição, 15 de outubro. 1 ano, o nome do cara está ali, 10 meses, perdeu o ano. O ano letivo da educação, sob a gestão deste secretário que caiu ontem, mais um diretor executivo, que caiu ontem também, foi embora. O Robson perdeu 1 ano de resultado, porque a justificativa é que ele não estava contente com os resultados, isso e aquilo, tal. Foi 1 ano sem resultado, então. Se ele não estava contente com o resultado. O prefeito falou isso. O prefeito falou isso. Então, perdemos 1 ano. Ano que vem é ano eleitoral.
Ano eleitoral não é igual o ano que nós tivemos agora. Primeiro ano, lua de mel com a população, eleição, 60% dos votos válidos, coisa mais linda. Acabou um ano, problema de material, problema de gestão de toda hora, problema não sei o quê. Levou 10 meses para exonerar o secretário de Educação. Agora botou 2 interinos. Daqui a pouco vai levar 3, 6 meses para escolher o próximo. Aí o próximo entra no ano eleitoral. Pressão, tudo que é lá, todo mundo querendo aparecer, com conteúdo em cima e tal. Vai ser um ano infernal. Porque não é porque é o Robson que não vai ser. Todos os prefeitos, ano eleitoral, vivem um ano infernal. Quando ele é candidato e quando ele não é. Porque daí tem os ao redor, né, que são candidatos. Então vai ser um ano, perdemos um ano maravilhoso, um ano importante para a educação. Vamos entrar num ano eleitoral difícil. Aí o outro ano é a vingança do ano eleitoral, porque daí muita gente ficou com raiva de muita gente, quem apoiou esse não apoiou aquele. Aí fica todo mundo de beiço, aí entra o ano eleitoral da reeleição do prefeito cheio de concorrente, com um legado de 3 anos de crítica para bater, porque não funcionou por causa da escolha errada. Então, assim, vamos aprender. Você que quer ser liderança política, você que está entrando querendo participar de uma nova geração política, porque a nossa está perdida, a nossa está se acabando. Nós vamos deixar os erros para os próximos ver se aprende alguma coisa, porque a nossa geração foi fraca politicamente. Sabe, foi fraco porque tanto que está aí, presidente com 80 anos, com 90 anos, né, como era o Biden, não tem. Cadê a juventude? Cadê a organização social? Cadê os movimentos sociais? Tem um outsiderzinho, outro aí que aparece, aí, um Janones agora no comunismo, um Lucas, é Lucas, né? Nicolas Ferreira e tal. Mas cadê a geração? Nossa geração acabou, perdeu. Perdeu por quê? Foi especial, porque achou que os outros tinham que resolver, porque achou que não tinha que arrumar para a cama, que não tinha que varrer o pop chão, que não tinha que lavar para a roupa. A nossa geração perdeu. Então tá aí, a política tá velha? Tá. Só tem velho? Tem. Só tem coronel? Tem. Por quê? Porque a juventude não ocupou. Não teve articulação política, acabou com a política, destruiu a política, não qualificou a política. Porque quando tu não qualifica a profissão, tu não tem gente tentando se formar para ser bom naquilo. O cara não quer nada. Não é o que tu mais ouve. Não quero nada com a política. Não quero nada. Quanto mais tu não quer, mais gente ruim vai entrar. Mais gente ruim vai entrar para jogar. Sabe? E isso é um jogo, gente, assim, ó, que é mais importante do que uma seleção brasileira. O político da tua cidade, o político do teu estado, o político do teu país, tem que ser o cara top. O cara top não em falar mentira, o cara top na entrega, na construção, no relacionamento. O cara que se relaciona bem, não. Tem gente que ganha eleição porque briga. Briga com o outro, fala mal do outro, xinga a família do outro, aí o cara ganha eleição. Mas aí vai lá ver o que o cara entregou. Vai lá ver. 4 anos. Tem senador que vai ficar 8 anos que só bebe cachaça de manhã, de tarde, de noite, não faz mais nada. Mas porque entrou no momento certo, na hora certa, começou a falar mal dos outros. Aí todo mundo elegeu o cara, votou no cara. Entendeu? Já fez vídeo bêbado, chapado, caindo por cima de pia. E todo mundo, sabe? Senador da República. Estou te falando que é público. Entendeu? Então, é isso. Como é que tu quer qualificar isso? Tu quer saúde? Tu quer educação? Tu quer uma universidade boa, gratuita, ou com preço justo, ou seja lá como for? Tu quer meritocracia? Tu quer mercado livre? Porque todo mundo fala em livre comércio, não sei o quê, mas eles passam o dia todo vendo como é que vão prejudicar o outro para o outro não participar. Tem gente que o dia todo fala e defende tese de livre mercado, de liberdade, não sei o quê, mas passa o dia todo no Congresso votando para não taxar Bet, votando para não criar lei que beneficie mais empresas a entrar em determinado mercado, fazendo reserva de mercado. Mas o discurso é outro. Por quê? Porque ninguém entende o jogo. Então eles fazem porque ninguém entende o jogo para chegar lá e apontar esse cara está prejudicando o país, está prejudicando a cidade. É exatamente isso que tu falou. O cara que protege determinado grupo, que não passa tal lei porque quer proteger o grupo X, desde o secretário municipal que vai atender uma associação, uma ONG, porque o vereador pediu, e às vezes aquela ONG nem merece, tem ONG que faz um trabalho muito melhor. Isso tudo é o clientelismo que a gente alerta no livro, que o cargo excessivamente político
vai fazer se ele não tiver um equilíbrio com a tecnicidade da coisa? Então, essa abordagem que a gente faz no livro é justamente para alertar para os gestores, para alertar para o eleitor, que o cara que está num cargo de comissão, ele está num cargo muito importante. Toda posição dentro de um governo, ela é chave. Itajaí tem 750 cargos comissionados. Tem que diminuir, tem que aumentar. Eu vejo como uma oportunidade da cidade entregar um serviço de excelência, que a população se orgulhe, que a população realmente se aproveite da política pública. Isso não acontece. O que acontece é o clientelismo e é o alerta que a gente faz. Cuidem quando vai votar. Para não acontecer isso que tu falou. Vamos eleger um cara lá, porque o cara é gente boa, lacrou na rede social, criou um conteúdo no momento certo, cresceu e ganhou a eleição. E aí? Aí chega lá, vai indicar gente que ele vai ter indicações no governo, com certeza. Indica gente que tem o mesmo perfil dele, que vai proteger, que vai trabalhar para clientes. Não, esse que eu citei é a oposição. É a oposição? Não, é do campo moral. É do campo moral. Acontece também. O dia todo enchendo a cara de cachaça, já separou da mulher, já pegou uma assessora, já tá... Esse é o cara da moral. Eu sei de quem está falando, mas não precisamos visualizar. Né? Mas tá aí, é público, todo mundo sabe. Foi no show da Madonna, chorou? Eu sei e também, gosta da Madonna? Dizem que foi. Pois é. Qual é a solução que tu vê para nós termos melhores políticos, mais qualificados, mas políticos, trabalhando com lideranças? Eu quero te provocar no sentido... Eu não quero mudar o teu pensamento. Eu quero te lembrar, eu sei que tu me assiste, mas eu quero te lembrar que muito tempo eu falo disso. Que nós estamos vivendo um problema, porque o exemplo tem que vir de cima, né? Nós estamos vivendo há muito tempo, principalmente se mais profundamente, eu vi, a partir de 2016 para cá, uma tragédia total que se conclui em fraude eleitoral, para mim, que é essa coisa do fim da democracia partidária. Quer dizer, fundo eleitoral, fundo partidário, as cotas de gênero e as emendas parlamentares fecharam os partidos dentro de castas, e as castas é que escolhem quem são os candidatos, e eles fraudam a eleição porque eles não botam quem o povo quer, eles botam opções que eles querem para atendê-los e com isso eles financiam com o nosso dinheiro essas pessoas que eles vão formando para atender os interesses dele. Quer dizer, tanto que agora na PEC que chamava PEC da blindagem, não tem palavra para dizer assim, mas tiveram a coragem de colocar presidente do partido para ser protegido com foro privilegiado dentro da emenda à Constituição. Quer dizer, isso é o resultado da fraude eleitoral que eles estão fazendo todo ano dentro dos partidos. Sabe? Por quê? Porque eles são o dono do partido. Então o partido tem lá quantos bi? Agora foi para 4 bilhões e meio, só o fundo eleitoral. Para a próxima eleição, aumentaram para 4 bilhões e meio. Então eles pegam esse dinheiro e dizem assim, não, lá em Itajaí quem vai ser candidato é o Jean. Não, mas nós temos um cara bom aqui, um cara da comunidade, um cara que está construindo, um cara que veio da... Não, é o Jean, porque o Jean atende, nós mandamos. E aí só escolhe, porque daí só tem aquela... as coisas vão acontecendo devagarinho, e é por isso que eu digo, é um jogo invisível, eles vão fazendo assim, antes podia 60 candidatos, agora pode 14. Eles já diminuíram para não ter muita gente gritando. Aí dos 14 eles escolhem 10. E aí eles vão eleger 2, que é o que eles vão financiar e bancar. Isso é fraude eleitoral. Aí vocês ficam preocupados com a urna, se vai sair um boletim para vocês conferir. Não, eles já estão fraudando na base. A hora que o partido escolhe qual é a fotinho que vai estar na urna, ele já fraudou. Não adianta olhar se o cara apertou o botão ou não apertou o botão. O que nós temos que cuidar é lá na ponta. O que acontece no partido hoje? Que é isso? Então, a nossa eleição, nós não vivemos numa democracia por causa disso, porque o presidente do partido escolhe quem vai ser os candidatos. Ele escolhe qual é o número, ele escolhe a fotinho, o nome e o CPF que vai estar lá e quanto ele vai ganhar de dinheiro para financiar a campanha e tudo certo. Isso não é fraude da eleição? Porque isso tira o outro do jogo. Eu não quero o Jean porque o Jean fala muito, o Jean fiscaliza. Não quero ser fiscalizado. Eu vou botar o outro aqui porque o outro fica quietinho, me atende, vai fazer o que eu mandar. Aí ele é a opção. Aí por falta de opção. Aí tu vai me explicar. Isso eu comecei a perceber quando começamos
com os níveis de abstenções altíssimas. Pessoas não vão votar porque elas não conhecem nem quem está lá. Sabe? Aparece do nada, o cara, não, esse cara foi escolhido pelo presidente. Aconteceu aqui em Itajaí. Aconteceu aqui em Itajaí agora na campanha para prefeito. Carlos Chiodini foi lá, se articulou com o Jorginho, com o Chioquete, com não sei o quê. Dedé, não vai ter dinheiro para ti, queres ir de vice, vai do Chiodini. Senão não vai ter dinheiro para ti. Pronto, e fizeram isso. E acabou aí o Márcio Dedé, que fez 27 mil votos, que estava construindo, que veio de vereador, que veio da associação de morador, que veio... Hoje chegou, conseguiu que a sua base lhe apresentasse como candidato a prefeito, mas daí vem o cara lá de cima, vem um cara de Jaraguá, que parece o Bolsa do... Como é que é aquele Hermes e Renato? Veio aqui, ninguém conhecia, ninguém viu, se abraçou com um monte de vigarista e picareta aqui de Itajaí, e enterrou o Dedé lá e foi candidato e acabou. Quem queria o Chiodini prefeito de Itajaí? Era o cidadão de Itajaí? Não, né? Não, né? Porque sem o Dedé ele não fazia 7 pontos. Fez 15 que o Dedé estava junto ainda, que as pessoas ficaram com pena. É isso. A escolha do candidato... Aí, volta a pergunta. O exemplo não tinha que vir do partido para começar a mudar isso? Jean, não tem limite, irmão. Os caras não têm limite. Quem impõe limite é a sociedade, é o povo. Se o povo não colocar limite, não tem limite. O fundo vai para 4 bi, vai para 6 bi, vai para 10 bi. Eles vão continuar escolhendo quem é o candidato. E o povo não. Se o povo não pôr limite, esses caras não vão parar. O que aconteceu em Itajaí, e o vereador, além de tudo que tu falou, o vereador não tem nem posição para escolher alguma coisa. Porque tu tem que estar filiado 6 meses antes no partido. E tu tem aquele sonho que tu quer ser candidato, porque tu fez uma construção com o teu grupo, com a sociedade e tal. Aí depois de 6 meses, tu não tem mais poder de escolha. O partido decide quem vai ser o candidato a prefeito. E acabou, e tu embarca ou tu desiste do teu sonho. Então, se a sociedade não colocar limite, e eu volto a provocar a turma da abstenção, o pessoal que não sai de casa para votar. Ah, eu não vou lá, eu vou para a praia. Não vou participar desse circo aí. Que esse é o pensamento da turma que não vai. Eu volto a provocar essa turma. O poder de mudar isso aí está neles. Porque a galera que vai votar, tem o pessoal que vai por convicção, que gosta e tal. Tem o pessoal que é organizado, que é tanto de um grupo quanto do outro, que se organiza para ir votar. Mas tem a turma da abstenção, essa turma faria diferença. Porque o cara que não vai votar, já ele não vende o voto. Porque se ele vendesse, ele tinha ido. Ele não vende o voto. Ele é convicto que ele não quer participar daquilo ali. Esse cara tá fazendo falta. Será que é porque ele nem conhece? Porque assim, para ser candidato, sei lá, cara, assim, ó, eu nunca fui candidato. Eu nunca fui candidato, porque eu nunca me achei preparado para ser candidato. Eu sou preparado para ser político, mas nunca fui preparado para ser candidato. Porque é uma outra obra que, se eu seguir essa, eu tenho que parar a que eu gosto de fazer. Porque eu gosto de fazer acontecer, fazer funcionar para alguém. Eu não tenho a vaidade de ser a minha foto. Não tenho nome numa... Participei de quase todas as obras de Itajaí dos últimos 6 anos, não tenho meu nome numa placa. Tem gente que nunca apareceu para trabalhar e tem nome em quase todas as placas. E agora está no Porto também, porque faz 30 anos que o partido trabalha só para arrumar emprego para ele. Então... Porto lá do Acre, né, Jean? Porto longe. Longe da fazenda. Ali, mais por meio ali. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Eila, assim... Tem muita coisa para arrumar, mas não depende de lei, não depende de polícia, não depende de juiz, não depende... Sabe? O que depende é de nós entender o processo. Mas peraí, vocês botaram esse candidato, eu não conheço esse cara, nunca vi, o que vocês querem com isso aí? Eu não vou votar. Eu não vou. Acabou. Ah, não, mas ele é 22,7, é 19,8, é quase 22, porque ele passou pelo 22, ele foi amigo do 22, já foi 21... Não, a pessoa tem que ter relacionamento com a sociedade. A pessoa tem que estar construindo alguma coisa para a sociedade, sabe? É igual empresário, essas entidades de empresário, tudo pedindo emprego para prefeito, para governador. O que o empresário quer? Sabe? Está falido, está quebrado, que está precisando de um carro de 10 conto? Sabe? Então, eu não consigo entender determinadas coisas, sabe, Eilo? E vejo que se for para continuar assim, que acabe. Então faz tudo efetivo mesmo. Faz tudo efetivo. Faz o seguinte, cria uma comissão
uma comissão judicial, uma coisa assim, com o promotor de justiça, um juiz, um representante da OAB, um não sei o que, toca a cidade. Com os cargos efetivos. Sabe? Que não dá, gente. Não dá. É complicado. É complicado. Não estou dizendo que esse é importante, outro não. Todos são importantes. Mas uns precisam ter mais energia. É aquela energia que eu falei que emana da liderança. Se a liderança não transfere essa energia, não mobiliza, o resto não vai funcionar. Se o cara que está indo para um cargo de secretário, ele não está vinculado ao sucesso da gestão do prefeito, não vai funcionar. Se ele está preocupado com o sucesso dele, não vai funcionar. É um negócio muito complexo. Não é assim que tem que ser, não. É assim que funciona. Como tem que ser, eu não vou nem discutir para não entrar nessa confusão. Mas como funciona, tu quer ver um município funcionar bem, trabalhando bem, é todo mundo respeitar a liderança. Olha o histórico que teve Jandir Bellini, que teve Arnaldo Schmidt, que teve Volney. Isso para nós falar só do nosso curral aqui, sabe? Liderança que tinha energia, que tinha potência, que mobilizava. Até hoje são lembrados com carinho, com afeto, por boa parte da população, cada um com a sua parte, né? Não estou falando de unanimidade. Mas liderança política, se tu não respeita, se tu não tem vínculo com a tua liderança principal, não é com o vice, não é com o vereador, não é com nada, não. É com o prefeito. No caso da cidade, é com o prefeito. Se tu não está vinculado, se tu não está comprometido com o sucesso da tua liderança, o projeto que tu participa é falido, natimorto. Não vai funcionar. Tu vai ser mais um do grupinho daquele que foi derrotado. Tu não vai fazer parte de um projeto vitorioso, de um projeto que construiu legado, um projeto que ajudou as pessoas, que entregou o coração para as pessoas, ganhou a gratidão e o afeto das pessoas, compartilhando. Eu sempre disse para o Ayrton, nós sempre conversamos muito, eu sempre disse assim, enquanto a pessoa não aprende a compartilhar para conquistar, a dividir para conquistar, ela não sobe, sabe? Quantas pessoas tu vê falando bem de outro? É muito pouco hoje, Ayrton. Tu não vê um cara pegar o teu currículo aqui e dizer, pô, parabéns. Muito pelo contrário, quando eles falam, aquele bocudo, aquele linguagem. É isso. As pessoas já vão desqualificando. Quer dizer, tu pega um currículo desse do Ayrton Jacques aqui, sabe? Tem gente arrotando aí na imprensa, escrevendo blog cheio de título e tal, que não tem metade do título que o cara tem. Mas falo, entendeu? É isso. A vaidade é um veneno perigoso que mata silenciosamente, mata dormindo. A vaidade, ela mata dormindo. Então, eu queria deixar isso registrado assim, porque a forma que eu penso nunca mudou. Todo mundo, quem gosta e quem não gosta de mim, sabe como eu penso, porque eu não mudo a conversa conforme o ambiente, a minha conversa formou ambientes. Os ambientes que eu vivo hoje são pessoas que concordam comigo, ou que discutem comigo, ou que debatem comigo sem nenhum pudor, sabe? Porque eu nunca também me impus. Eu sempre coloquei a minha tese, meu ponto de vista, e pedi, e sempre deixei com que as pessoas me criticassem, sabe? Com clareza, com respeito, sem problema nenhum, porque eu respeito todo mundo. Qual é a tua proposta para mudar isso, essa realidade? A proposta para a mudança que a gente propõe é o gestor público ganhar apoio popular. O gestor público que tiver a capacidade de fazer boas indicações, bons quadros, aproveitar os quadros do município, trabalhar para isso, investir nesses quadros, dar treinamento, dar formação, usar os efetivos, estimular os efetivos para ajudar com os quadros comissionados, principalmente para quem está chegando novo nessa história, não ter medo. O Robson, ele provou uma tese minha, que é a maioria dos secretários dele, dos diretores ali, dos quadros que ele colocou, técnicos, não participaram da eleição, pelo menos eu não vi, eu estava na rua pedindo voto na eleição, fui candidato. A maioria ali não sujou o pezinho na eleição. Foi gente que chegou depois que ele ganhou, ocupou cargo, e ele provou minha tese, que um prefeito forte, que chegando, ele consegue colocar os quadros e meio que abafar aquela fome dos vereadores, dos partidos e tudo mais. Ele fez isso. Então ele provou que é possível, sim, ele puxar quadros, buscar. Tem gente do governo Volney
na prefeitura, no governo Robson. Tu acha que ele acertou, Robson? Ele provou minha tese. Eu não acho que ele acertou. Eu acho que muitos quadros ali são excessivamente técnicos e nada políticos. Isso aí vai dar problema, tanto que deu na educação. Eu acho que ele não acertou, mas ele provou minha tese. Que o prefeito pode sim impor. Quando ele trouxe uma boa votação, uma boa margem, uma eleição saudável, vamos dizer assim, quer dizer, não foi uma coisa por 200 votos, 300 votos, foi uma vitória importante. E aí, como ele chegou, a lua de mel é mais robusta, mais doce. Aí ele podia fazer essas mudanças com mais liberdade. E a maneira com que ele se impõe também como líder. O pessoal acabou respeitando. Eu não sei até quando isso vai durar, mas a princípio, nesse primeiro ano, era comum a gente ver lá no Acre, viu, Jean? Vereadores com 40, 50, 60 cargos dentro da prefeitura. Hoje o cara que está com 6, 8 cargos está feliz da vida. Porque o Robson provou a minha tese. Eu não estou dizendo que ele está certo ou está errado. Ele provou a minha tese de que é possível sim ele reaproveitar quadros, é possível sim ele aproveitar os efetivos, é possível ele dar treinamento, é possível ele aliar o político do técnico se ele quiser. Não sei se ele fez. Não, mas o que deu esse fator para ele fazer isso foi a energia de uma liderança que ganhou com certo conforto uma eleição. É isso que eu digo para ti. A liderança política, a liberdade da liderança política, ela se dá que essa energia moral que ela tem diante dos seus comandados. E quando eu falo e critico essa situação de que eu vejo gente, não, porque eu quero ser prefeito, não, porque eu sou candidato a isso, não, porque eu não sei o quê, quer dizer, ele está esvaziando uma energia que vai faltar primeiro para ele, porque a energia acaba de baixo para cima. Sim, sim. Né? O último que vai, a cabeça da pilha é o prefeito. Então, quem vai cair primeiro? Porque o prefeito é eleito, ele vai ficar 4 anos. Bem ou ruim, se ele não cometer nenhum crime e merecer ser cassado, ele vai ficar. Ele vai ficar 4 anos agora. O resto é nomeadinho na portaria. Né? E tecnicamente, ou cientificamente, eu acho e vejo que a questão do equilíbrio é importante em tudo. Né? Equilíbrio é importante em tudo. A questão do técnico com o político é isso que tem que ser. Agora, extremamente, não, eu vou botar esse cara porque o político ele tem vida própria. Claro, o político, gente, a formação política é articulação, é diálogo, é porta aberta, é vínculos social, sabe? E aí tu quer pegar um cara, tu quer empregado, que eu sempre falei isso para todo mundo. Política não é relacionamento patrão-empregado, nem com os efetivos. Não é relacionamento patrão-empregado. Ou tu leva pessoas de confiança, de lealdade, amigos, porque se não serve para ser amigo, não serve para nada. Eu misturo. Tem gente que diz assim, eu não misturo trabalho com amizade. Eu misturo sim. Porque se não serve para ser teu amigo, não serve para nada. Para nada. Pelo menos no mundo que eu vivo, quem não serve para ser amigo de ninguém não serve para porra nenhuma. É o que eu penso, sabe? E alguma vez tu vê dar certo? O cara que não serve para ser amigo vai servir para quê? O primeiro o cara que não vai ter, o cara que não vai sentir a tua dor, cara. O cara que não vai se sentir afetado, às vezes pela tua dificuldade, pelos problemas que tu tem para resolver. Para que vai servir um cara desse? Sabe? Então, assim, a política, gente, é a amizade, lealdade, afeto, as pessoas, as dores, sabe? É resolver problema. Não tem outro produto, não tem outro serviço para fazer na política se não resolver problema. E para resolver problema, tu tem que sentir a dor do outro, porque os problemas não são teus. Os problemas são daquela mãe que não tem um lugar para levar o filho para fazer um tratamento, não tem uma... Sabe? Não, é problema do tempo todo, o dia todo, o dia inteiro. Sabe? O hospital que não tem grana para comprar isso, a outra que não tem isso para aquilo, não tem... É o dia todo resolvendo problema. E se tu não tem a capacidade de sentir a dor daquela pessoa que está precisando, não vai para a política. Agora, te qualifica. Se tu nasceu para fazer o bem, para querer o bem das pessoas, se qualifica. E prefeitos, e candidatos, e vereadores, e quem quer seguir na carreira política, sabe? Enquanto vocês estão aproveitando dessa meritocracia da incompetência que está instalada no país, graças à safadeza que está instalada dentro dos partidos e dentro da política, tudo bem agora.
Isso vai acabar. Tudo é cíclico. Eu nunca vi uma coisa continuar a vida toda. Sabe, uma hora é PT, outra hora é PL, daqui a pouco o PT volta, daqui a pouco o PL volta, daqui a pouco o PCdoB sobe, daqui a pouco o PSDB ressurge da cinza, o ninho queimou, mas brotou. É assim que funciona. É igual uma roda gigante, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Então o relacionamento é importante. A não ser que a pessoa realmente não vale nada. Né? Não, é vigarista, picareta, como eu já me livrei do monte. Não olho na cara, não quero nem saber, quando ouço, nem reconheço mais o nome. Nem lembro mais. Sabe? Que é picareta, é vigarista. Mas tá lá, tá mamando, é recebido. Todo dia. Sabe? Porque conta um monte de mentira, fala que é um monte de coisa, fala mal de todo mundo, queima um monte de gente boa para sobrar ele na mesa só. Sabe? E burro de quem acredita. Mas acontece. Só voltando no que tu falou ali, o livro ele não é um manual que vai ensinar um gestor a administrar uma secretaria, uma fundação, uma cidade. Ele é um relato, ele tem várias passagens, ele dá exemplos, traz exemplos internacionais, exemplos pelo Brasil, que vão dar dicas, sugestões para, de repente, auxiliar um gestor público quando for indicar um cargo comissionado, quando um cargo comissionado for ocupar um espaço. Então é sobre isso. E Itajaí, quando eu falo que o Robson provou minha tese, eu não estou dizendo que ele acertou e que ele errou. Eu estou dizendo que tem como fazer esse equilíbrio, de tu não ficar 100% dependente da Câmara, de escravo da Câmara. O Volney também provou isso. Ele governou mais de 2 anos com 6 vereadores, de 17. Ele só tinha o suficiente para não ser empichado só. Mas ele tinha minoria em tudo e a cidade sobreviveu. Vocês, com habilidade, conseguiram passar a maioria das pautas na Câmara. O 2/3 era a luz vermelha. Era a luz vermelha. Então, tem como alcançar esse equilíbrio com habilidade política. Tem como. E o livro fala bastante sobre isso. Para não ficar só Itajaí, tu também fez pesquisa e citou no teu livro Canadá, Suécia, o Chile. Isso. Os exemplos internacionais são para embasar, não são fórmulas prontas, porque a gente tem a nossa realidade aqui. O que a gente tem que buscar no exterior são bons exemplos para a gente pontuar uma coisa ou outra e oportunidades. Eu fiquei 2 anos ali na Articulação Nacional em Brasília e eu falava para o Lucas Esmeraldino, que era meu chefe, Lucas, se o Moisés se reeleger, me coloca na Secretaria de Articulação Internacional. Pô, eu tenho uma meta para cumprir naquela secretaria e lá vai me abrir portas. Por quê? Porque em países que já degradaram suas florestas, que já não conseguem mais cumprir aquela exigência da ONU do crédito de carbono, eles compram em outros países esse crédito, eles pagam pelo que eles não conseguem compensar. E muitas ONGs, a gente perde para a Amazônia muito aqui no Sul, porque muitas ONGs da Amazônia recebem esses créditos. E, Jean, eu estou falando de 200 milhões, 300 milhões de dólares. Isso em real é bilhão, bilhão e meio. E esse dinheiro fica todo em ONG de Amazônia. Então eu falei para o Lucas, me coloca lá, eu quero abrir um diálogo com as embaixadas, eu quero ir atrás desse recurso para as ONGs aqui de Santa Catarina, para fazer acontecer aqui na questão ambiental e tudo mais. Então isso é um servidor comissionado num local estratégico, buscando uma política pública internacional que vai beneficiar o local, certo? Esse é o jogo visível. O que é o jogo invisível nessa história? Quem se beneficia com esse recurso? Quem ganha com esse dinheiro? Que tem senadores envolvidos e que pegam uma parte disso aí, que essas ONGs vão lá, entregam um serviço meia boca e parte do dinheiro vai para os poderosos, que o cara que for mexer nisso vai ser ameaçado, se a ameaça não resolver, eles vão tentar a sedução para cima desse cara. Então tu coloca um cara despreparado ali, ele não vai saber lidar com esse jogo invisível, que pode trazer problemas, inclusive, pessoal para esse servidor. Então, quando se fala da questão internacional no livro, a gente dá exemplos assim, tanto de coisas pontuais que a gente pode tentar adaptar, quanto oportunidades que a gente pode trazer para a política local. O jogo de chantagem também, né? Aquela coisa toda Porque a hora que quando tu entra pelo caminho errado, né? Tu acaba trabalhando 2 anos para limpar um, né? Sempre. Eu vi muita gente acabar com a própria vida. Tem um amigo meu na política que fala que o político ele tem que ser igual a lhama, ele tem que saber andar na lama sem se sujar. Olha, o teu livro ele vai se encerrar com uma espécie de guia para quem aspira à juventude. Assim, o que tu diria para a juventude que está querendo entrar para a política hoje? Assim, o que tu
depois de 30 anos, o que que tu... Porque, assim, depois eu quero, inclusive, te fazer uma outra pergunta aqui, que nós vamos falar sobre entidades, mas eu queria que tu falasse com a nossa juventude. O que eu falo para quem quer entrar na política, ocupar o espaço, ou que seja eletivo ou para cargo comissionado, é que entenda que não é um prêmio, aquela posição, que é uma oportunidade, e que aquilo ali tem que ser usado para fazer entrega, é a sua entrega para a população. O cara que entra num cargo comissionado pensando em levar vantagem, ajudar os amigos, ajudar a própria família, fazer corrupção, já está num caminho errado. A dica que o livro dá e que a gente deixa, uma das dicas ou a principal, é que você realmente seja um servidor, que você vai servir a comunidade que você vive. Essa vida aqui ela é passageira, passa rápido, e em pouco tempo a gente não vai estar mais aqui, e a gente tem que pensar no legado, na cidade que a gente vai deixar para os filhos, para os netos e tudo mais. Então a dica seria nesse sentido. Tu tem um histórico também muito... Há muitos anos tu trabalha... Tu tem um serviço social voluntário e tu participou, pelo período que eu acompanhei, tu participou bastante dessa linha, dessa questão mais da política social, num período que houve um crescimento exponencial no sentido da dispensação de orçamento para serviços sociais terceirizados, que por muito tempo foi chamado de ONG, foi isso ou aquilo. Esse trabalho evoluiu muito. Itajaí, por exemplo, cresceu absurdamente, mais de 1000% em 10 anos aí de investimento, cresceu nessa coisa de terceirizar o serviço, quer dizer, clínicas de assistência a dependentes químicos, clínica disso, clínica de atendimento a mães vítimas de violência, entidades que, através de parcerias, acabaram prestando serviço num acordo social que chega a ser regional hoje, tem inclusive entidades de outras cidades recebendo dinheiro aqui em Itajaí para prestar serviço. Isso não foi mais uma ferramenta política que, assim, tem entidade que faz serviço sério, entrega um trabalho sério, também tem no esporte, tem no lazer, tem na assistência social, mas, assim, eu vi tanto CNPJ nascer, de repente, por causa desse orçamento à disposição, que, claro que é um terreno perigoso, mas eu acompanhei isso, fui gestor de orçamento, e acompanhei esse crescimento e olho com muita preocupação. Semana que vem, inclusive, nós vamos falar de religião e política. Não está fraco o nosso sistema aqui ultimamente. Tá? O meu querido amigo e irmão, pessoa que eu amo de paixão, que é o bispo Fernando Francilino, que é um cara que não tem medo de conversar as coisas, de falar as coisas da forma que ele pensa. E nós vamos falar de religião e política, sim, aqui. Porque ele é um bispo de uma organização religiosa que nasceu com o pai dele, depois ele deu continuidade nisso. Eu vi ele começar numa garagem, de uma oficina mecânica, e hoje está aí. E eu quero conversar com ele porque ele é um cara que conquistou o coração das pessoas. É um líder, se fez um líder. Ele podia ser filho do bispo, hoje ele é um bispo. Né? Quando ele era filho do bispo, não, é só o filho do bispo. Mas o pai dele, infelizmente, veio a falecer numa morte prematura, e ele seguiu essa luz, e hoje é um bispo reconhecido por sua igreja lotada e tal, e nós vamos conversar sobre religião e política, e um dos temas que nós vamos abordar é essa questão da religião entrando no orçamento público através de entidades, financiando entidades para fazer esse atendimento social com o orçamento público. E aí eu queria que tu desse a tua opinião, porque eu sei que tu tem uma experiência profunda nisso, tu é um cara que sempre cuidou muito disso, tu mesmo me procurou algumas vezes, sempre muito preocupado com prestação de conta, com detalhamento. Não tenho notícia de tu ter tido qualquer tipo de problema com toda essa experiência que tu teve, mas eu queria a tua opinião, porque ao mesmo tempo que tu está fazendo certo, algumas vezes tu deve ter sentido o coração doer, vendo muita coisa errada, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho disso para nós. A gente não pode confundir ou deixar contaminar os bons
por quem faz coisa errada. Sim. Tem, em todo meio, em todo local vai ter quem faz o errado. Existem órgãos e meios para coibir isso aí. Eu falo no livro sobre a mão de obra, o cargo terceirizado. Eu falo sobre isso no livro, porque faz parte. Muitas vezes é tratado como cargo comissionado, não poderia, é ilegal, o livro fala que é ilegal, mas muitos políticos indicam pessoas em terceirizadas. Funcionário de limpeza, de zeladoria e tudo mais. Isso se repete nas entidades? As entidades, até onde eu sei, não, porque é um serviço muito técnico, muito específico. Tem a preocupação, sim, que as entidades que estão lá para fazer o errado, criam um CNPJ para angariar recurso, para dar parte para o político X, e tem mecanismos, inclusive da justiça, para coibir isso aí. Eu vou te dar um exemplo prático, para ser pragmático aqui. O SEMAS apoiou várias entidades por alguns anos com recursos, várias ONGs, OCIPs e tudo mais. Houve denúncias que tinha uma entidade, uma de todas que recebiam, que estava desviando dinheiro. Teve gente presa por causa disso. Só que todas as outras entidades foram investigadas nesse caso. O TCU visitou todas, inclusive as entidades que eu sou voluntário. Esse é o Tribunal de Contas do Estado ou da União? Do Estado visitou do Estado, TCE? O TCE visitou todas as entidades. Todas que estavam vinculadas com ao o SEMASA. Eu li esse relatório depois, de bastante tempo, inclusive. Sim. E eles aprovaram com louvor as entidades de Itajaí, elogiaram no relatório. Sim. Que desenvolve um bom trabalho, que as crianças estão treinando, que a criança tem lanche, que tem uniforme, que o escopo do trabalho, o objetivo do trabalho foi realizado e tudo mais. Plano de trabalho e tal. Só essa entidade aí que deu problema, foi gente presa e tudo mais. Então, vai ter gente mal intencionada? Óbvio que vai ter. Teve uma explosão de entidades? Teve. Por quê? Eu, enquanto secretário de esportes, uma vez, eu fui a Brasília, conversei com o ministro do esporte, e ele me falou, a culpa é de vocês, porque vocês não escrevem. Recurso tem. A gente tem um monte de recurso aqui, mas por que não sai? Porque vocês não escrevem, tem que escrever, tem que botar, participar de edital de lei de incentivo, de fundos de recursos que vocês podem acessar, e vocês não escrevem. E muita gente em Itajaí, graças a Deus o pessoal acordou para isso, aprendeu a escrever. O FIA desse ano, Fundo da Infância e Adolescência, do governo do estado, era de 76 milhões. Metade para prefeituras e secretarias e metade para a OCIP. Teve 500 milhões de projeto, porque o pessoal aprendeu o caminho a escrever e tudo mais. Isso é positivo porque a prefeitura passa a terceirizar, vamos dizer assim, esse serviço que as ONGs vão alcançar com mais técnica, com mais conhecimento de causa, com mais introduzido na sociedade, conhecendo a fundo ali quais são os problemas. Mas quando serve para fundo, por exemplo, aqui, ó, com todo respeito, mas assim, tem entidade, por exemplo, que faz um excelente trabalho no TGI e tal, mas elege vereador, elege não sei o quê, esse vínculo, que vem de encontro também a questão, porque uma coisa é tua liderança, outra coisa é tu usar um serviço, trocar um serviço, sabe, porque acho que a palavra é o propósito, sabe, a questão é o propósito. Quer dizer, eu estou aqui, não, eu vou votar nesse cara porque o meu filho está lá na escolinha de natação, entendeu? Aí é complicado, sabe? Eu acho que é espúrio, eu acho errado isso aí. Mas eu falo sobre isso no livro, inclusive, que tu usar uma função pública, que uma ONG também é uma associação sem fins lucrativos, mas tu está desempenhando ali um papel com a comunidade, público, para fins eleitorais, é errado, é crime, não pode. Agora, tu ter um extrato eleitoral de um serviço que tu faz naturalmente não é crime. Um secretário de esportes que conseguiu entregar bastante coisa, conseguiu ajudar muita gente, ele não precisa nem divulgar isso aí. As pessoas vão entender que, pô, esse cara é uma liderança importante, fomentou o esporte. O extrato eleitoral eu falo para ti, é natural. É dividir para o outro crescer. Quer dizer, eu ajudei aquele cara a ser um atleta com o meu trabalho, eu vou ser reconhecido naturalmente. Para que eu vou ter que pegar o cara e dizer, não, tu é obrigado a ir lá, e sabe? É isso que deixa triste às vezes. E eu vejo muito isso no serviço social também. Me preocupa muito isso, porque é muito dinheiro.
não tem noção da quantidade de dinheiro, não sei se tu tem noção, mas a quantidade de recursos que de 2017 até 2024 foi empregado de maneira cronologicamente e crescente, sim, é um absurdo do crescimento de distribuição de recursos para entidades. Para ter que escutar ainda assim, não, isso é incompetência do Estado, as entidades estão tendo que fazer. Não. Porque as entidades não estão fazendo, elas não estão captando o recurso é do município, o município está pagando, entendeu? Então, não sei. Mas qual seria a alternativa, na tua opinião? O Estado provê o serviço. E, ao mesmo tempo, porque assim, ó, não vou ficar comparando o Brasil com os Estados Unidos, com o Canadá, com a China, com nada disso. Mas o que eu quero dizer o meu tempo de entidade, o que eu entendia de entidade, a entidade ela mobilizava socialmente. Socialmente. Quer dizer, um Lions Club se juntava, ia nas empresas, ia nisso, ia naquilo, buscava um Rotary, um não sei o quê, sabe? Não. Hoje não, as entidades são... Ô, prefeito, estou montando a entidade, estou com o CNPJzinho certinho, só mandar o senhor para a Câmara aqui para virar entidade pública, nós queremos dinheiro na conta amanhã. É isso que está acontecendo. É a prefeitura que está pagando a conta, o governo do Estado está pagando a conta, o governo federal, ou seja, os impostos. Então, entidade... Eu tinha, na minha formação civil, como cidadão, como civil, desde a época do colégio, eu aprendi que entidade era uma forma de mobilizar a sociedade. Claro que a prefeitura pode ajudar, não, mas assim, agora eles não compram mais nem terreno, mais sede, não constrói mais sede, tudo o prefeito tem que dar. Então, não sei o que é entidade, o que é organização não governamental, se depende totalmente do orçamento público. Mas uma vez tu me falou que a gente tem que tomar as coisas pra gente. A cidade é nossa. A cidade é do povo. O povo tem que tomar esse pertencimento, o sentimento de propriedade. Aí, sentimento de propriedade. Os terrenos que tem aí no município, subutilizados ou não utilizados no mato, por que não ceder, não está dando, para uma entidade desenvolver um trabalho e tal? O dinheiro do imposto, por que não? Mas o prefeito Itajaí não está dizendo que nós estamos desde 2011 sem construir uma escola? Mas por que não construiu? Pois é, mas o terreno é para construir escola, é área verde. Mas tem... Eu já estou começando a tomar área verde de loteamento. Aí, daqui a pouco vai... É assim, sempre assim. Eles começam metendo a mão nas coisas, daqui a pouco vem o promotor e vai dizer, mas peraí, que reconstruir esse prédio aqui? Isso aqui é uma área verde? Vai acontecer já, sabe? E aí, mas a minha preocupação não é nem... Eu usei o terreno como... Porque é cada vez mais profundo, se nós for mexer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aquela coisa da entidade, eu estou sentindo que... Claro, eu acho que Itajaí é uma cidade violenta, vamos supor, e nós temos muitas ocorrências de ataque a mulheres, assédio. Então, assim, nós precisamos oferecer para a nossa população, porque é um problema crônico, um curso de defesa pessoal para as mulheres. Pô, Itajaí não tem escola de Muay Thai, de não sei o quê. Aí, pode ir lá, não, vou fazer um convênio com a entidade aqui por um período, eu quero oferecer para as mulheres isso e aquilo. É uma coisa, porque o município tem que entregar. Agora, eu vejo assim, como eu te falei, mobilização social sendo feita. Porque daí não tem, eu tenho uma entidade para quê? Para pedir dinheiro para o prefeito? Porque a entidade sempre foi aquela coisa para tu te mobilizar socialmente. Sabe? Não, nós vamos lá, nós vamos fazer uma campanha, nós vamos arrecadar isso. Não, tudo. Quanto é que tem para mim aí? Que nós vamos atender aí. Entendeu? É isso. É isso que eu digo assim. A minha crítica fica em torno de que se perdeu a essência da mobilização social, do ponto de vista de entidade e clubes de serviço, e passou a se exigir do orçamento público. Eu estou te provocando, mas eu... evento de graça para a igreja evangélica, evento de graça para não sei o quê, para padre, para freira, para não sei o quê. O tempo todo isso. Se é grana pública, é caro, bicho. É caro. Eu estou te provocando, mas eu entendo a tua crítica, porque a tua preocupação é com a banalização do recurso público. Eu entendo isso que tu está falando. O abuso. Que realmente o cara abre lá um CNPJzinho para arrecadar dinheiro e se não tiver mais o recurso, meu projeto para. Tem gente que recebe a bolsa como professor na Fundação de Esportes
E no período ali do final do ano, até a bolsa ter a nova, o edital e tal, fica 2, 3 meses sem. Ele para a atividade. É 100% dependendo da bolsa, não tem aquela dedicação, aquela vocação, aquela vontade de fazer. Pô, custava dar 3 mesinhos de aula sem receber a bolsa, continuar com o projeto ali, a academia está aberta, a luz está acesa, o tatame está lá. Aí eu não vou dar aula só porque eu não estou recebendo a bolsa, para quê? Para botar pressão na prefeitura? Eu entendo o que tu está falando, tem realmente uma banalização. Mas a minha preocupação é que o teu discurso não puna as entidades que realmente fazem acontecer. Aí é que tá, tu inverteu a minha... Eu não quero banalizar, eu quero denunciar o abuso. Entendeu? Porque o abuso, ele é exceção. O abuso é exceção. Banalizar é regra. Bora, eu proponho isso no livro. Entendeu? Mecanismo de controle, de investigação. Não, é que assim, falha da gestão. O cara chega lá com o projeto, porque assim, o edital sai pelo município. Mas sai pelo município combinado com a entidade. Desculpa. Ah, não, nós vamos oferecer isso. Ah, não, quero mais 100 vagas, mais 50 vagas. É aquilo. A minha mãe é voluntária a vida inteira no asilo Dom Bosco. E tem, como ela, tem muitas pessoas. Minha mãe tem 80 anos e é voluntária, vai lá, faz de vez em quando café da tarde, café da manhã, aquela coisa toda, que dezenas, centenas, milhares, até eu acho, de mulheres em Itajaí faz. Não só lá, em vários lugares. Mas essa dependência abusiva do orçamento público, um serviço que não está vinculado no CNPJ, na estrutura da administração, porque acaba, é aquilo que eu digo para ti, vai lá ver quanto é que nós pagamos de convênio com Polícia Militar, que é o Estado que tem que dar, Polícia Civil, que é o Estado que tem que dar. Vai lá, quanta licitação, quantos convênios, quantos milhões sai da Prefeitura de Itajaí por ano para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiro. E o Estado? Também não deixa de ser um abuso. O cara não tem dinheiro para botar... Tem lá, convênio para Honda. Convênio para fazer Honda. Eu que assinei. Convênio, o nome do convênio é Rádio Patrulha, da Polícia Militar, para fazer Honda. Tá, e o Estado tem que pagar o quê? Só para me saber. Porque se eu tenho que pagar para a Polícia Militar fazer Honda, o Estado tem que pagar para quê? Só para eu saber. Ah, não, mas o Estado compra a viatura. Nem todas. Sabe? Então, assim, o Estado paga hora extra, paga isso, paga aquilo. O Estado está pagando salário. E os prefeitos estão se ferrando tudo com convênio para pagar as contas das coisas. E é tinta, e é a lâmpada da viatura, é a sirene, é a bicicleta, é a peça da moto, é a oficina do coisa, é o pátio que não tem. É isso, é o abuso. Vai caindo tudo. Aí o prefeito não é bobo. O prefeito quer ter um bom relacionamento com o comandante da Polícia Militar, um bom relacionamento com o delegado regional. Ele tem a obrigação de ter esse relacionamento, porque a cidade dele está sendo gestada em cima do tabuleiro. Mas aí, meu amigo, a ponto de que nós temos que entender quem é que paga a conta. Quem é que vai dar o dinheiro, né? E está sobrando tudo para nós. É tudo nosso, como diz o Datena. Jean, eu faço projeto social há mais de 30 anos. Independente de ter recurso público ou não ter recurso público, a academia está com as portas abertas, está tendo aula, independente disso. Então, eu fico muito tranquilo em debater esse assunto. Agora, tu olha como é importante o tema, a política e o jogo invisível. O que a gente está falando até agora aqui é o que acontece nos bastidores. Que ninguém fala. Que ninguém conversa. Aí, Ilon, o que tu tem para dizer para os ouvintes do Polilógica depois desse bate-papo aqui? A câmera está ali, seus amigos, pessoas que com certeza vão lhe ver diferente depois desse dia, porque... Aí, Ilon, nós caminhando para o final aí, qual é a mensagem que tu deixa para o nosso espectador Polilógica aí? Depois desse papo legal, eu fiz questão de te chamar aqui porque eu conheço teu trabalho há muitos anos. Eu sei que tu trabalha muito mais anos do que eu te conheço, mas a gente teve a oportunidade de conversar muitas vezes, eu conheci e sempre te respeitei muito. Não estou falando aqui para puxar o saco de ninguém, mas sempre gostei muito da tua vontade de trabalhar, da tua vontade de entregar, dessa tua abnegação, dessa tua vocação para o serviço social. Tu não usou a política para fazer serviço social, quer dizer, tu veio do serviço social, tu começou uma academiazinha ali embaixo da arquibancada do Marcílio, né? Não foi isso?
E eu não sei se foi antes até, né? Mas pelo menos o primeiro momento, a primeira vez que eu vi foi ali, foi final dos anos 90, começo de 2000. E queria te parabenizar e deixar a câmera aberta aí para uma mensagem final para os nossos espectadores. Legal, Jean. Eu queria muito te agradecer. Eu tive algumas oportunidades, sim, na vida pública de divulgar o trabalho, de entregar alguma coisa. Enquanto vereador, a gente conseguiu aprovar em 2 meses uma lei. Depois, enquanto secretário de esportes, conseguimos em 30 dias aprovar o fundo. Tive algumas oportunidades de divulgar meu trabalho. O Polilógica, eu acho que é um programa excelente para fazer realmente esse debate de política, do que pode ser feito, de abrir a mente das pessoas. Porque eu converso contigo diariamente e tu sabe que um escritor sem inspiração, ele não é nada, ele não é ninguém, ele precisa de inspiração. E as nossas conversas diárias, eu converso com o Jean, para quem não sabe, se eu não conversar com ele 3 ou 4 vezes por dia, ou ele está doente, ou eu estou doente, ou alguma coisa desse tipo. E a gente busca essa inspiração na política, conhecimento, e eu graças a Deus, eu tenho bons amigos, como o Jean Sestrem. E, Jean, se até hoje a cidade não te agradeceu pelo que tu contribuiu, eu queria aproveitar essa oportunidade para te agradecer. Porque muitas vezes esse jogo invisível as pessoas não sabem quem faz no bastidor, quem atua, quantos bilhões tem tua rúbrica ali de tudo que foi feito nessa cidade, e as pessoas não sabem. Então eu acho importante, além de a gente estar divulgando meu trabalho, livro, minhas redes sociais e tal, também estar te agradecendo pela tua colaboração, porque a gente, como político, a gente tem que deixar um pouquinho a vaidade de lado, porque a pior coisa que tem é o ciúme de homem, sabe? Quando um homem começa a ter ciúme de outro homem, é problema. E tem muita gente na política que, às vezes, o cara lá tem ciúme. Então, é importante registrar aqui esse agradecimento, porque tu é um cara que contribuiu muito com Itajaí e dá essa oportunidade para a gente estar aqui falando, expondo o nosso trabalho, as coisas que a gente pensa. E eu só tenho gratidão por essa oportunidade e por tu ser meu amigo. Obrigado. Erlo, só para o nosso povo, onde que a gente vai encontrar o livro Cargos de Confiança, o Jogo Invisível da Política? Porque tu tá em fase de finalização, né? Tá saindo do forno, né? Eu consegui desbravar esse caminho. Hoje em dia ficou muito mais fácil. Antigamente era difícil publicar um livro. Uhum. Tu tinha que pagar a editora, tu tinha que pagar alguém para revisão ortográfica, alguém para diagramar o livro. E hoje em dia tu tem inteligência artificial que faz isso tudo, diagramação e tal. Então facilitou muito a vida. E tem a Wiclap, que é uma editora /gráfica, que tu consegue fazer o print on demand. Que tu bota o link do livro lá, as pessoas compram e recebem o livro impresso, bonitinho, embalado, em casa. Então isso também possibilitou a publicação independente. Então meus 3 livros, a trilogia de 100 mil anos, já estão publicados na Wiclap de forma impressa, e tem a Hotmart em forma de e-book, para quem gosta de ler. Tu me passa o link depois para me botar na descrição do nosso vídeo daí? Mando, claro. Essa é a trilogia dos 100 mil anos, né? 100 mil anos. E o Cargos de Confiança, ele vai nesse mesmo caminho. Ele vai ser publicado na Wiclap na forma impressa, para quem gosta de pegar o livro e ler, e na forma de e-book, para quem gosta de ler no tablet, no celular e tudo tem mais. Previsão para publicação? Eu acredito aí, estou dependendo só de um amigo meu mandar o prefácio do livro, eu estou jogando para frente. Eu fui convidado para escrever o prefácio, então não vai demorar, eu vou acabar rapidinho, já comecei, e logo entrego para o livro que está à disposição, e nós vamos atualizar o vídeo colocando o link na descrição. Gente, muito obrigado por mais essa companhia, até quinta-feira que vem. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. Do Semasa para Itajaí, por Itajaí.